Fala, meus amigos, saudações rubro-negras, já vai deixando o like no vídeo se você é rubro-negro raiz, torcedor fanático do Mengão que curtiu a vitória do Flamengo em cima do Botafogo de Paraíba, já deixa o like no vídeo, se inscreva se você não é inscrito e ativa o teu sininho de notificação para você não perder nada, beleza? Vou colocar um corte aqui no canal Band Esportes, se não conhece o link do canal está aqui na descrição para você. Dá uma passadinha lá, olha só o que a imprensa paulista está comentando sobre essa partida aí do Mengão na Copa do Brasil. Será que o Flamengo está preocupando a imprensa paulista? Será que o Flamengo está preocupando os clubes paulistas? O que você está achando de tudo isso aí? Comenta aqui embaixo. Ó, não esqueça de assistir o vídeo até o final, porque, gente, eles palpitaram aí já no próximo jogo do Mengão, que o Mengão vai enfrentar, né, o Cruzeiro pelo Brasileirão, e você não vai acreditar nos palpites. Se liga só! Muito bem, tá aí o Felipe Luiz, reclamou do campo, né, a gente já falou ontem aqui a forma como foi escolhido aí o Castelão, né, Castelão não, o... Castelão o nome. Castelão. É isso mesmo. Castelão do Maranhão pro jogo e teve outra mais. coisa que ele chamou a atenção, ele não reclama só do campo, ele reclamou da logística do Flamengo. Ele disse que foi um absurdo chegar do aeroporto e os jogadores estarem no quarto 1h30 depois, tal, e que o jogador tem que descansar e a logística do clube tem que ser revista, tal, porque eles têm que chegar mais rápido nos hotéis, tal. Inclusive pro Flamengo, né? Não, pro Flamengo. Sim. Pro Flamengo. Me chamou a atenção, assim, esse cuidado dele com essa parte aí, então. O Botafogo da Paraíba tem vários jogadores, esse e aquele, né? Camilo, Silvinho, Ceifador. Jogador esse e aquele. É, pô. sabe? Vai entrar o jogador, você fala, esse e aquele, olha o gol que o Michael perdeu. Michael Não, perdeu. foi um volume muito grande e acho que a corneta é muito exagerada, gente. A gente precisa fazer alguma coisa, porque é impossível, os caras reclamam de tudo. Não é possível o time ganhar de 1-0, perder gol, sabe? Eu não estou passando pano pro Flamengo, não. Mas o Flamengo, se o jogo tivesse... o goleiro do Botafogo fez uma grande atuação. Cara, eu fico imaginando o seguinte. Se o Flamengo tivesse feito um jogo contra o Botafogo da Paraíba, como o Santos fez com o CRB... eu ia vir aqui e ia dizer, pô, é um absurdo um time desse, com um monte de dinheiro, com vários jogadores, né? Mas não, pô, o Flamengo criou uma enormidade de chances, esse é um alerta, é preciso pensar nisso, porque nem sempre vai ter o Pedro e o Arrascaeta para decidir os jogos. O Flamengo tem uma sequência dura agora, uma situação na Libertadores muito complicada. Então, não é relativizar, mas... o que fazem com esse menino Juninho aí, cara, é um massacre em cima dele, cara. É um jogador limitado, tem limites. Aí mas ele acabou participando decisivamente do gol, né? Sim. Pois Foi... ele entrou, ele teve 3 participações. Ele fez um gol, ele estava muito impedido, estava desatento. Teve um cruzamento da direita que ele fura e fez esse lance aí, gente. Do Juninho a gente espera isso, cara. Tá bom, é isso aí. Ele não é o Pedro. Ele não é, cara, um jogador assim... Cara, eu fico imaginando, eu queria lembrar, na década de 80, o Flamengo, aquele Flamengo, perdeu do Botafogo da Paraíba no Maracanã e foi campeão brasileiro naqueles duelos contra o Galo. Não era assim, sabe? É um negócio muito, 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 muito estranho, muito forte, muito virulento que as pessoas fazem. E dentro do que você está falando, existe um contexto. Qual que era o contexto? Eu vou cuidar de alguns jogadores, eu vou deixar no Rio, eu vou com um time completamente modificado e vou tentar um bom resultado para a volta, porque isso é um mata-mata. A gente esquece, mas é um mata-mata. Você ganha o jogo, conquista seus 3 pontos, volta com a vantagem com o Maracanã e cuidou dos jogadores principais. Isso, o que é o problema disso daí? Qual é a dificuldade de falar, ok, meus objetivos todos foram conquistados, ninguém lesionou, cuidei dos caras, ganhei o jogo e tô com a vantagem de volta, claro, tá que tudo resolvido. Tem sempre o ideal que a gente precisa falar dele, que seria meter 5-0 e no jogo do Maracanã fazer o jogo das faixas. Esse seria o melhor dos mundos. Exato, mas cara, tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. O campo realmente, a bola não pinga,
A bola não pinga, ela faz assim, pé e morre. Então, mas é que tá, né? Sim, isso aí essa é a Copa do Brasil, certo? Então esse é o futebol brasileiro, com jogos em alguns locais. Ainda foi num estádio grande, campo neutro. Vocês viram o campo do Operário? Sim. E Vasco? Sim. Então, eu acho que essa questão da Copa do Brasil já foi pior, né? Então, o campo é lento, é fofo, tudo bem. Eu acho que está no contexto da visita da Copa do Brasil, né? Então, eu acho que é a última visita da Copa do Brasil que o Flamengo faz nessas condições e tudo mais. A partir das oitavas de final deve ser outra coisa. E acho que, até por conta de tudo isso, a escolha por não levar vários titulares fez total sentido, né? Acho que agora é uma semana diferente. Porque o Flamengo vai jogar como visitante no Mineirão, que é bom, lá na Argentina, que é bom, com seus principais jogadores, tendo que fazer 2 resultados: defender a liderança do campeonato e manter suas chances na Libertadores, né? E acho que aí ele vai ser desafiado para valer. O que não aconteceu no jogo da ida da Copa do Brasil, acho que não aconteceu para quase ninguém fora o Botafogo, foi que ele não definiu a partida. E foram quantos times? O Márcio lembrou o Santos, mas o Santos foi a exceção. Quantos times grandes favoritos enumeraram 1000 chances e só fizeram 1 gol ou 2 gols? Na quarta-feira, na terça-feira ou na quinta-feira. Todos fizeram. É que talvez isso tenha acompanhado o Flamengo nessas últimas semanas, embora o jogo anterior contra o Corinthians, ele foi bastante efetivo e fez 4 gols. E que muitos times também preservaram jogadores, times grandes. Quase todos. 2 coisas rápidas. A primeira, é o nosso calendário, você espreme todos os jogos, os jogadores jogam a cada 3 dias, e aí numa terceira fase de Copa do Brasil, os clubes todos quase praticamente pouparam jogadores e está no pacote. Você estraga a qualidade do jogo exatamente pela quantidade de jogos. E a outra coisa, esse negócio do campo na Copa do Brasil e tal... Arnaldo, se eu estiver errado, você me corrige. A Copa da França ou a Copa da Inglaterra, os caras jogam, os grandões, jogam com os pequenininhos nos estádios bem pequenos, lá no começo, nas primeiras... É isso, é do jogo. Não adianta a gente querer que o Botafogo da Paraíba tenha um campo de gramado de Série A. Ele não usa isso 99,9% dos seus jogos. Ele não vai gastar um dinheiro para ter um campo maravilhoso. Ele não necessita. Ele joga a Série B, joga a Série C. Os clubes de Série A, sim, tem que ser cobrados para ter um gramado de Série A. A gente não pode querer que os caras gastem o dinheiro, uma estrutura absurda para jogar Série C, Série D. Isso não vai acontecer. Então, o grandão foi lá uma vez. Ele joga 40 no ano, então ele tem 40 jogos de um cenário muito pior, né, financeiramente. E tá tudo bem o cara ter um gramado com a qualidade que ele tem que exercer durante o ano. É que quando o grande vai lá, a gente fala, olha esse gramado e tal. Mas a realidade do Botafogo... É o campeonato local, é Série C, Série D, enfim, é outra realidade que os caras têm que se enquadrar, não tem jeito. Cruzeiro e Flamengo no fim de semana, jogão, hein? Bom jogo. Bom pra caramba. Vocês acham o maior jogo, será? Putz, então jogo o Corinthians bom, né, cara? Inter. Corinthians e Inter é grande. Também é. É bom. Eu acho que Bahia e Botafogo é um baita jogo também. Esse campeonato brasileiro é maravilhoso, né? É incrível, né? Mas eu acho que pelo fator o Gabigol acaba sendo. Acho que tem um sabor diferente. E imagina que ele nem comece jogando, né? Sim. Porque diferente da partida com o Vila Nova, em que o Cruzeiro joga com 2 centroavantes, o Caio Jorge e o Gabigol, imagino eu que vai voltar ao sistema que vinha utilizando o Leonardo Jardim, só com o Caio Jorge como centroavante, mas só ter a presença do Gabigol, acho que... Mas ele jogou um pouquinho mais, ele entrou um pouquinho mais atrás, né? Exato, meio como 10. Ele deu uma estufada na bola boa, né? Gostei. E a frase do Gabigol é muito boa, né? Eu costumo dizer que eu sou carente, eu sempre gosto de ter um cara fazendo dupla comigo, né? Ele não gosta de ser um centroavante sozinho. Eu sou aquele jogador carente, eu preciso de alguém do meu lado, é legal a frase dele. Ele foi super respeitoso também com o Flamengo, todo mundo sabe que eu amo o Flamengo, gosto do Flamengo, mas agora vamos jogar, eu quero que o Cruzeiro vença. Sim, né? Entrevista pós-jogo, exato. Legal. Fez bem, né? Legal. Na verdade, o torcedor do Flamengo ele ficou muito carente de atacante por causa do que o Pedro não estava. O Pedro voltou. Cada vez que o Pedro joga, sai 4 gols. Né? Sem ele é o que a gente viu ontem. É uma diferença muito grande. Por que o Pedro não consegue ser o cara da seleção, hein? Eu emendo outra pergunta, porque lá, ninguém ele teve consegue. Cruzado, né? Ele acho que falando tantas chances, né? Rompeu o cruzado exatamente. Então, mas antes de romper o cruzado, ele já era o Pedro, né?
Não, então, mas Não eu acho foi que ele uma pra perda Copa. para a seleção, né? Perdemos o Pedro na seleção, oh meu Deus. Essa que é isso que eu falo. Sim. Nem ele consegue jogar na seleção, cara, é Não, incrível. ninguém, né? ninguém consegue jogar no mesmo nível mesmo. Olha, vamos colocar na tela aí a arte com os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos. A gente já pode debater qual jogo é o mais legal, que a gente Vamos. acabou de falar. Qual Quero jogo da ver. rodada é o grande jogo. E a gente já palpita também. Já. Qual é o grande jogo? Pra mim é esse mesmo, Cruzeiro e Flamengo. Corinthians e Inter também é legal, hein? Nossa, tem jogo legal. Ó, Ceará e Vitória é um jogo Sim, bom também. mas eu fico com Cruzeiro e Flamengo. Grêmio e Santos, O Ariola olha entrou o na minha Santos. mente falando do Gabigol aí. Ele vira um jogo. E nós estamos falando do primeiro contra o quarto, ou terceiro, Entrou, é. certo? E acho que aí fecha a rodada de domingo, né? Os outros dois, Bragantino, Mirassol e Juventude e Galo, são na segunda-feira. Então, domingo, 18h30, depois de tudo que a gente vai ver aí, Vasco e Palmeiras e Grêmio e Santos às 16 horas, tem o Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Aqui, o Jonathan Dá pra Policarpo, ver, ele né, o pergunta jogo. assim, por que os comentários de vocês sobre o Flamengo são sempre mais ácidos? Sério, só uma questão mesmo, ele pergunta. Por que, hein, Massa, que os seus comentários sobre o Flamengo são mais ácidos? Meus? É. Pelo contrário, eu acho que eles Os de são todo mundo. menos- O meu não, o meu ninguém fala que o exatamente. Flamengo é ácido. Exato, não vejo. Aliás, eu Da acabei tua de parte, ser levíssimo e. Hã? Eu acabei de Disse que- criticar, eu acabei de fazer uma dura O crítica excesso de de- quem é muito é. ácido com o Flamengo. Exato. É isso, tá vendo, viu, Policarpo? E eu não sou Policarpo, ácido com o adoro Flamengo. esse eu Não, nome. sempre- você nunca foi. Não, Eu não, você, eu- pra você é é um 8x0 todo jogo. Seu Policarpo é um nome que eu acho lindo. Muito bom. Qual o Policarpo. jogo que você acha que é o jogo da rodada? Ah, pra mim é Corinthians Internacional. Bom, então o Vesta falou Cruzeiro e Flamengo, eu também, Corinthians Internacional. E você? Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo. E Se vocês não fosse aqui? o Gabigol, acho que eu escolheria Corinthians e Inter, eu acho. É, Corinthians e Inter também, É, é porque eu gigante. tenho uma coisa ali a ser resolvida, né? Se o Inter quer ser campeão brasileiro, é jogo que ele tem que ganhar. É, já perdeu do Flamengo, do Palmeiras em casa. É isso, E entendeu? o jogo que a vida dele, que é o da Libertadores, não é. Eu tava achando que era terça, mas é quinta. Então ele tá bem tranquilo pra quinta-feira jogar lá na Colômbia. E Ele deu uma vai- segurada no time No meio na de Copa semana. do Ele vem Brasil. inteiraço, ele vem O inteiraço. que eu vou falar aqui não é nem de longe um desrespeito à camisa Ah. e à história, mas nesse bolo aí a gente poderia falar em tempos não muito distantes, mas um pouco, que Vasco e Palmeiras eram um jogaço. Só que a gente já coloca o Palmeiras meio como favorito, porque está numa fase muito melhor que o Vasco. E o tal. Vasco ainda decide ir pra Brasília, aí você perde ainda um Mas pouco não é? o lance Pô, vem do- Vasco e Palmeiras, já decidiram até Campeonato Brasileiro, Exato. né? É, enfim. Agora, a rodada tem aí uma curiosidade, né? O Bragantino recebe o Mirassol na segunda-feira, não é mais no estádio na Bia Bichedivo. Sim. O Bragantino está jogando em outro lugar. É inauguração do estádio, inclusive Exato. municipal, que enquanto for reformado o outro. E o Palmeiras e o Flamengo, mesmo que o Palmeiras vai jogar em Brasília, mas eles vão jogar a rodada como visitantes. O Bragantino, de repente, se der empate nos dois jogos, o Bragantino tem a chance de assumir a ponta. Sim. Vai jogar em casa contra o Mirassol, né? Tem verdade. um Paulistão. confronto do interior de São Paulo. Paulistão. Talvez remember. esse seja o problema do Bragantino, né? Ter a chance de assumir a ponta. É, a hora que exatamente, normalmente ele... Exatamente. Dá aquela Ele dá urticária. é a hora que a faquinha já E vira ontem de bolo. perdeu o Criciúma na Ontem perdeu pro Criciúma. Copa do Brasil. Exatamente. Muito bem, é hora do palpites, hein? Vamos Vamos lá. colocar a tela. Não, a tela dos palpites. Isso, a tela dos palpites aí pra gente mandar a bala dos palpites. O Temos? professor Boina tá demais, cara. Professor Boina tá com Tá que fase, hein, cara? Que fase, hein? Eu diria que tá Saindo assustador o Saindo da Boina. lanterna absoluta do ano passado pra É, professor Klopp tem me passado os professor resultados. Boina. Cadê? Temos aí a nossa tela? Cadê? Ah É. lá. Assustador Aí. o Boina, velho. Professor Boina, Sociedade Esportiva Paulo Massini, você dá o seu voto para o seu placar para São Paulo e Fortaleza, que acontece hoje. 1-1. Malvadão, né? 1-0, muito na marra. A freguesia vai permanecer 0-1. Rapaz, 2-1 pro São Paulo. olha os caras, hein, meu? E nem eu tô. Vocês estão confiando nos seus palpites? Eu, 1-0, vai ser duro, hein? Hoje vai ser osso. Fluminense e Sport. 2-0 Fluminense. 2-1, Fluminense. Gostei desse. 2-1 Flu. 1-0 Fluminense. Corinthians e Internacional. É, 1-1 na tela.
Corinthians e Itaquera, 1-0. O Inter é bom time, 2-1, vai fazer gol. Mas o Corinthians acho que consegue vencer. Tradicional, Corinthians é 2-2. Nossa, os últimos 14 jogos, 13 2-2. 2-2. Pelo amor de Deus. Aí teremos Ceará e Vitória. Rapaz. Vou arriscar um pouco. 0-1. Olha, eu não vou arriscar não, 1-0. Depois que o Palmeiras fez lá, eu vou de 1-1. Te deram um empate, né, Fessa? O placar não se movimenta, 0-0. Olha, hein? Bahia e Botafogo. 2-1 Bahia. Bom jogo, hein, cara? 2-1 Bahia. Um a um. Pensando... 2-2. Vasco e Palmeiras. 0-2. Ah, tá grandão, hein? Mas eu tô com você, 0-2. 1-3. 0-1. Bom, hein? Rapaz, olha só. Estamos falando dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E, gente, é dura a situação do Vasco. Grêmio e Santos, desesperados os dois. Nossa, 1-0 Grêmio. -1 a -1, pode pôr? Eu também tô com você, Massa. 1-0 Grêmio. 0-0. 1-1. Cruzeiro e Flamengo. Jogaço, jogaço. Pois é, cara. Nossa, mano. 2-1. Já tem muito. 2-1 Cruzeiro. É mesmo? 1-2. 3-2 pro Cruzeiro. Olha. Pô, me deram um empate, coisa maravilhosa. 1-1. Bragantino e Mirassol. Caramba. Vamos lá, vou acreditar em você, Bragantino. 2-1. Eu também vou acreditar no Bragantino. 1-0. 0-0. Aquele jogo de interior de São Paulo. Estádio novo. 0-0. 1-2. E por fim, Juventude e Galo. Olha. Duro, hein? Juventude 1, Galo 0. 1-1. Você matou. 1-0 Juventude. Tô com essa do Massa. Ai. Vamos dar uma força pro Galo? 1-2. Ganha o Galo. E se depender da gente, a média de gols do Brasileirão vai ser a pior da história de todas as ligas do mundo, né? Não tem é tudo 1-0, 0-0, 1-0. Tá bem apertado. Então né? tá aí, ó. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desses comentários aí dos jornalistas da Band Esporte? Já comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário que eu quero saber de você, torcedor do Mengão. Você curtiu essa vitória mesmo do Flamengo? Comenta aqui embaixo. E o que você achou desses palpites aí? Eles que palpitaram aí sobre essas partidas do Brasileirão, o Flamengo que já vai pegar aí o Cruzeiro, né? O que você achou de tudo isso, desses palpites aí? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, hein? Se inscreve no nosso canal, deixa o like e ativa o teu sininho de notificação pra você não perder nada, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!